O jogo acho que é um capítulo à parte, a gente pode falar depois, sobre o jogo em si. Mas até o Corinthians não vencia em Itaquera. Esse é o tipo de jogo que tem que vencer, né? E o Corinthians, ele é um time, nesta temporada de meio de tabela também, não pode se dar o luxo de não vencer. E a casa dele é um ponto forte. E realmente era o tipo de jogo que tinha que ganhar, ganhou bem, ganhou tranquilo, a volta do Mosquito foi muito boa. Tá Comentávamos aqui também, né, sobre se esse rapaz ele for bem, e o Silvinho tem muita capacidade para fazer isso, bem orientado. Ele é um driblador, é difícil ter driblador, ele é um jogador raro, era muito virtude do futebol brasileiro que com o tempo foi passando, foi ficando uma coisa mais burocrática e ele pode ser útil sim, e foi importante. E aí, a partir do momento que o Jô fez o gol, a chuteira deixou de ser verde e virou azul, então não tem problema. Foi o melhor jogo do Corinthians nas mãos do Silvinho, isso é inquestionável, não é? Você vai, com o tempo ele vai tentando ajustar o Corinthians. Era um jogo do campeonato do Corinthians, o Sport é um jogo do campeonato. Quando você joga com Palmeiras, com Flamengo, é outro campeonato, né? São equipes que brigam por coisas diferentes do Corinthians. Então, a importância de ter vencido. E a gente vive em meio a muitos preconceitos, né? Se contrata um Luiz Alberto, que ninguém conhece, esse Luiz Alberto eu não conheço. Contrata um tal de Mosquito. Eu gosto dessa história, desses nomes aí, mais raiz e tal. Mosquito, Corinthians, Mosquito. Os caras desdenharam demais do Mosquito. O Mosquito, numa primeira passagem, não foi tão bem. Ele volta ao Mosquito e tem tudo para ser xodó da Fiel. Isso aí. Ele é o diferente. O Flávio estava falando há pouco aqui com a gente aqui. Ele quebra linhas, vai para dentro, ele mostra algo mais. E não só por isso, Garrafa, porque ele quebra as linhas, é driblador, está numa fase incrível, mas também ajuda quando não tem a bola. Ele lembra muitas vezes até o Romero, quando não tem a bola, ajudando o lateral, ajudando a marcação. Quando o Corinthians perdeu o Romero, nunca mais se acertou. Exato. E a gente sempre falou, eu falo, não, essa garotada precisa ter foco e tal. O Mosquito, ele teve um problema seríssimo, perdeu o pai por Covid, né? E o cara não perdeu foco, ficou ali no resguardo no final de semana, voltou e foi um dos melhores em campo. Pra mim, de novo, com o mesmo futebol, não deixou cair o futebol. Então vamos ficar de olho nele, a torcida corintiana abraça esse tipo de jogador, não precisa ser nem craque, gênio, mas é um cara que tem tudo aí pra dar certo no Coragem, vai pra cima. Coragem, vai pra dentro, vai pra dentro. É isso aí. O Jonas Campos está hoje no Parque São Jorge e chega com a repercussão dessa vitória de ontem sobre o Sport. Mesmo contestado, que eu não vejo muita razão, o Jô tem números importantíssimos com a camisa do Corinthians, né, Jonas? Conta pra gente. Grande noite pra você, meu querido. Grande noite, Celso Cardoso, Flávio, Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né, Celso? Obviamente não é o mesmo Jô, né, de outros tempos, até de Copa do Mundo, agora com 34 anos, fisicamente diferente, né, mais contestado, é verdade. Outro dia até escolheu a cor errada da chuteira, né, muito criticado por isso, porque a fase, obviamente, não é boa, mas tem que respeitar, né, gente? Cria do terrão aqui do Corinthians, fez um gol importante ontem, voltou a marcar, né? Não marcava desde o fim do mês de maio o centroavante Jô. E com o gol de ontem, olha só que números interessantes. Com o gol de ontem, o Jô passa a ser o artilheiro do Corinthians no século XXI. Pois é, ele divide agora o posto mais alto dessa lista ao lado do Dentinho. Os dois têm 55 gols, jogadores que mais marcaram com a camisa do Corinthians no século. O terceiro colocado dessa lista é o Paulo Guerreiro, que tem 54 gols. E não para por aí não, com o gol marcado ontem, o Jô fica muito próximo de assumir também a artilharia da Neoquímica Arena. Hoje o artilheiro da Neoquímica Arena é o paraguaio Ángel Romero, né? Ele tem 27 gols marcados lá em Itaquera. E o Jô agora chegou a 26, então tá coladinho no Romero. O Jadson completa esse pódio, o terceiro dessa lista, com 24 gols marcados. Sobre o Jô, o Silvinho ontem, até na entrevista coletiva, disse que teve uma conversa muito séria com esse jogador para reduzir o campo de ação dele dentro do jogo, né? Para ele não precisar correr tanto, enfim, fazer um jogo ali em função do Jô, mais centroavante mesmo, sem precisar se mexer tanto e ganhar com isso, né? O grupo também ganha, obviamente, com o Jô mais perto do gol, mais perto da área. E falando do Silvinho, né, gente? Impossível não citar ontem essa vitória importante, a primeira dele como técnico na Neoquímica Arena. E como já é tradição aqui no Gazeta Esportiva, vamos colocar aí os bastidores. Silvinho nos vestiários da Arena. Olha, Celso, Flávio e Garrafa, não se assustem, viu? O pilhadão aí, ó, roda aí. Satisfação, alegria, prazer de jogar futebol, senhores. Boa sorte, bom jogo pra nós. Longe de acabar esse jogo.
caminho, essa é a nossa história, esse é o nosso caminho e hoje foi o nosso resultado. Nós construímos bem esse resultado, vocês sabem disso. A peninha no final é futebol, é duro, é assim, e ele é de responsabilidade, ele é de um preparo coletivo que está sendo dado e de um preparo individual que vocês estão dando também. É árduo, é longo, vamos, satisfação. Satisfação em estar aqui, satisfação em jogar futebol, satisfação em atacar, agredir lá, marcar pressão. Tem muita gente que torce o nariz, mas eu gosto. Eu acho que uma coisa é só ter isso. E outra coisa é ter o trabalho de campo e também ter isso. Eu acho que faz parte do jogo. O boleiro, ele só ouve esse tipo de coisa se ele sentir que o cara conhece futebol. É isso aí. Senão não tem jeito. O boleiro, ele quer saber o treino. Ele vê o treino lá e tal. A história que o Daniel Alves contava quando ele atravessava o Atlântico para fazer treino do Dunga. Ele fala, pô, não dá. Né? Apesar dos resultados e tal. Claro. Quando entrou o Tito, ele falou, não, agora eu venho e faço lá o treino que eu faço aqui. O Silvinho, ele tem todo o estudo, toda a qualificação, é o UEFA Pro, é o máximo possível. Então é um cara que tem conhecimento teórico e, obviamente, está colocando na prática no time que ele conhece bem, todos os detalhes. Então o boleiro sabe. É que nem jornalista quando ouve o cara, mas esse cara é bom. Você já sabe que é pé de rato, né? É isso aí. Então ele vê, eles viram que ele conhece. E aí sim, você pode também fazer a sua parte do motivação, a parte emocional, com o outro, tudo, mas se for só isso aí, não funciona. Não é só isso, é bem mais que isso. E ele achou um lugar pro Jô, né, Garrafa? Um exemplo é o Jô, né? Porque a gente sabe que o Jô tá com pouca mobilidade, não tá com o mesmo pique que tinha, tá um pouquinho acima do peso, se não tá acima do peso, perdeu mobilidade, isso é verdade. O Silvinho tá achando uma forma de aproveitar o Jô e tá aproveitando da melhor forma possível. Por isso não tem um centroavante. Isso aí. O E João você fica toda hora jogando bola na área, seja Não é? rasteiro, seja por cima, você tem que ter um aquela atacante história na de área. falso 9 pro Luan não dá certo. E agora é legal, porque o Silvinho nasceu no terrão. O Silvinho é do Corinthians, ele chegou, tal, ele continua ainda lá na estica. Mas você viu na pré-eleição no final como é que já tava a manga? Sim. Já tava com cara de Corinthians, né, Tim? Já tava solta, já tava raiz, já tava, final do jogo ele já tava descabelado, né? Tava do jeito que a Fiel gosta. Mais ou menos descabelado, porque não tá com muito Pode cabelo, dizer, não, a roupa, né? A roupa ali, tava tudo bagunçado, né? Mas que não é perninha não, hein? Aqui não, Celso. Aqui é jogador humilde, sem essa de perninha mascarada. Pois é, Celso Cardoso. Semana tensa, né? O Danilo Avelar protagonizou um caso de racismo em um jogo online. O Corinthians anunciou já a rescisão de contrato, né? Agora negocia, principalmente em relação à multa desse jogador, que hoje é de 7 milhões de reais. O Avelar, inclusive, segue frequentando o CT Joaquim Grava em fase final aí de recuperação de uma lesão. Mas o Silvinho, ontem, na entrevista coletiva pós-jogo, falou como é que foi gerenciar essa história toda diante do elenco do Corinthians. Olha só. É uma situação que eu já dei entrevista, o clube já se posicionou, sim, é uma situação grave, o clube se posicionou e eu, obviamente, como treinador, me preocupou também os nossos atletas, justamente as relações, enfim, e nós tínhamos aí um dia e meio de treinamento. Quando eu utilizei a palavra blindar, talvez pudesse ser a palavra isolar o máximo possível, porque meus atletas tinham um jogo 24 horas, um pouco mais, 36 horas talvez, aí não sei quantas horas foram, mas enfim, pouquíssimo tempo para poder estar entrando em campo, do qual a gente não tem tido os bons resultados em casa, trabalhamos muito forte a parte tática, a parte de estratégia, para que os atletas pudessem performar bem hoje, a gente se preocupava muito por isso. O fizeram bem, enfim, e foi gerenciado dessa maneira. É o Coringão, gente, embalado pela vitória de ontem, volta a campo domingo em São Januário, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Luan ainda não deve ter opção, segue no departamento médico, se recuperando de um probleminha. Então, o Silvinho, tendência até de que repita o time, né? A gente aguarda, o Corinthians treina amanhã no CT Joaquim Grava e tem novidade para a semana que vem, viu, gente? Reforço chegando. O atacante de beirada Marquinhos, que estava emprestado ao Sport, jogador que tem vínculo com o Corinthians, revelado pelo Timão em 2017, estava no Sport. O Silvinho solicitou a volta desse jogador, atacante de beirada, e ele deve se apresentar na segunda-feira lá no CT Joaquim Grava. Então, mais uma opção. A ideia do Corinthians é fazer justamente o que fez com o João Vitor e o Gustavo Mosquito, né? Que rodaram aí por outros clubes e voltaram e hoje são titulares. Agora o Marquinhos, 24 anos, atacante de volta. Celso.
Obrigado, Jonas Campos. Bom final de semana para você.